falar a respeito de algumas mulheres na Bíblia, na verdade 3 mulheres, que elas deixaram para nós princípios espirituais tão poderosos. Lucas capítulo 23, versículo 49. Aleluia. Quem achou, diga amém. Aleluia. A Bíblia diz: entretanto, todos os conhecidos de Jesus, todos, e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe essas coisas. No mesmo livro de Lucas, capítulo 8, lá no versículo 2 e 3. Lucas 8, 2 e 3, versículo 2 e 3. A palavra de Deus diz: e também, quem achou, diga amém. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E a palavra de Deus diz que Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Eu queria falar sobre mulheres, mas você, homem, você precisa receber essa palavra no seu coração também nessa manhã. Falar de discípulo, normalmente você vai lembrar dos 12 discípulos, porque foi para esses 12 discípulos que Jesus comissionou a expansão do reino. Falar deles é muito fácil, mas nós não podemos deixar de mencionar mulheres que foram coluna na edificação da igreja. Foram mulheres que acompanharam Jesus. Foram mulheres também que sustentaram o ministério de Jesus. Creio eu que não é somente o sustentar financeiro, mas também existe algo espiritual. Mulheres foram colocadas para sustentar de uma forma poderosa a igreja também. É impressionante que a Bíblia fala que, nessa passagem de Lucas, no capítulo 8, que a Bíblia fala 2 adjetivos de 2 mulheres. A primeira, Maria Madalena. Olha que interessante, que Maria Madalena era uma mulher debaixo da opressão do diabo. Ela foi liberta. Mas também existe uma mulher que era esposa de um procurador, de Herodes. Isso aponta para nós que Jesus veio para aqueles que estão oprimidos aparentemente, estão rejeitados lá fora, mas também por pessoas que aparentemente estão bem, estão na sociedade bem. Nós estamos aqui para pregar o evangelho para todos, diga amém por isso. Essas mulheres permaneceram fiéis. Muitos discípulos abandonaram Jesus, mas essas mulheres, algumas de longe observando, permaneceram sustentando o testemunho. Eu profetizo que sobre essa igreja há essa unção de você sustentar o testemunho, mesmo no meio da pressão. Mesmo no meio onde algumas pessoas abandonem, que você sustente permanecendo. Precisamos aprender com essas mulheres com a perseverança. Essa semana, o story, essas caixinhas de pergunta, eu quis fazer uma pergunta para os irmãos que me acompanham, as pessoas que me acompanham. O que você falaria do Murilo? E algumas pessoas falaram algumas características, mas uma me chamou a atenção. Ela disse: você é alguém perseverante. Raramente eu vejo alguém perseverante na vida cristã, mas na verdade em toda a sua vida, porque a vida cristã, ela encabeça tudo: criação de seus filhos, vida financeira, prosperidade, tudo começa na vida cristã. Diga amém por isso, porque você é uma nova criação. Você é uma nova criação em Cristo, e ser perseverante é um dos maiores desafios da fé. Pode ser que você esteja vivendo a vida da igreja, mas ainda desistiu do seu chamado. Precisa perseverar. Você precisa ser alguém visionário. Eu vejo lá naquela cidade uma escola videira. Muitas pessoas me criticaram no início, porque eu tenho uma percepção no meu espírito que nós teremos uma igreja de 1000 membros lá. 1000 membros. Hoje nós estamos chegando a 200, mas quem tinha 30, glória a Deus por isso. Quem tinha um prédio onde a sala das crianças era uma sala junto com o banheiro. Eu lembro quando eu cheguei no prédio, porque quando você sai de Goiânia, a estrutura é tudo mega, tudo grande. E quando você vai para o interior, você se depara com a realidade de muitos irmãos. Eu lembro que um dia eu cheguei naquela sala kids, um ventiladorzão daquele de parede. E São Luís é quente, parece que o sol estacionou lá, não é verdade? Quem é de lá sabe o que eu estou falando. Eu comecei a chorar, falei: Deus, como que essas crianças ficam aqui? Não tinha nenhuma separação. E um dia na oração de manhã eu falei: Senhor, eu preciso de uma palavra, porque eu quero crescer. O alvo do homem de Deus é crescer. Porque quando você cresce, a Bíblia diz no livro de João que é glorificado o nome do Pai. É glorificado o nome do Pai quando você dá muito fruto.
Muito fruto. Profetizo fruto na sua vida também, em nome de Jesus. E eu creio nisso, pastor Rubinho. Quando eu estava viajando de lá para cá, eu tive muita crise de identidade como pastor. Mesmo sendo pastor, muitas vezes vem a crise de identidade. Será realmente que eu vou crescer? Será que Deus planejou somente esses irmãos? Não, Deus desejou algo grande para mim e para você. Diga amém por isso. E um dia o pastor Francisco, eu creio que ministrou aqui um tempo atrás, que é o nosso supervisor, ele falou uma palavra para mim que me marcou. Honra a sua unção, que a sua unção vai te honrar. Reconheça quem que você é. Paulo falou, eu sou o que sou por causa da graça. Mas Paulo sabia quem que ele era. Ele sabia quem que ele era. Você não é qualquer pessoa, está me ouvindo? Existe uma unção sobre a sua vida. Existe algo especial para Deus fazer através da sua casa, dos seus filhos e da sua família, em nome de Jesus. Eu creio nisso. E quando eu me posicionei naquela manhã, eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra. E o Espírito falou, leia a Bíblia. Fui ler o livro de João, capítulo 15. E comecei a ler os versículos. E em um momento, um versículo saltou aos meus olhos. E a palavra de Deus diz, permanece no meu amor. Independente de quantidade de pessoas, permanece crendo na promessa. Permanece crendo que eu vou te fazer uma coluna nessa cidade. Precisamos permanecer. No tempo da crise, das estações, choveu, daqui a pouco vem o sol. Mas depois vem o frio. Nesse tempo você precisa ter uma palavra queimando no seu coração. Precisa perceber Jesus movendo a sua vida. Posso ouvir um amém dos irmãos? Eu queria citar 3 mulheres, na verdade 3 Marias. A primeira Maria é a mãe do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 26 em diante. Lucas 1, 26. A palavra de Deus diz, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Mas agora presta atenção no versículo 28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida. O Senhor é com você, ou o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria seria a porta para que o Messias viesse. Eu fico imaginando a cena. Maria era uma mulher jovem, aparentemente simples. Mas agora o anjo veio para a pessoa correta. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te chama, Ele não erra o endereço. Quando Deus te comissiona para algo, Ele sabe onde você mora e aquilo que você pode fazer. Deus não vai te colocar em um lugar que você não consegue suportar. Então se Deus tem te chamado para algo, entenda algo, Ele vai te sustentar. Diga amém. Mas é interessante que a Bíblia diz que Maria ouviu algo do anjo. E um tempo atrás, meditando nessa palavra, o Espírito falou comigo, olha o que o anjo falou para ela. É interessante que quando Gabriel se apresenta para Maria, a primeira coisa que ele fala, se alegre. Precisamos ser uma igreja alegre. A Orvalho é uma igreja feliz. Pastor, mas eu não estou vendo muitas coisas. Não importa o que você vê, você anda pela fé. E pela fé já está tudo disponível para mim e para você. Alegra-te, seja feliz. Pastor, irmão, tem irmão que chove e reclama. Já viu isso? Está chovendo demais na cidade. Lá na minha igreja tem uns assim. Está chovendo, está goteirando dentro do prédio. Glória a Deus pelo prédio, glória a Deus pela goteira. Vamos arrumar a goteira. Domingo eu falei algo. Faça parte da solução. Faça parte da solução. Tem um problema? Resolva o problema. Que Deus levante no nosso meio irmãos que resolvam o problema. Lá no nosso prédio, o banheiro é do lado do palco. E teve irmão que reclamou para mim. Pastor, como que o senhor alugou um prédio que o banheiro é do lado do palco? Eu fico com vergonha de ir no banheiro. Eu falei assim, glória a Deus, aí que bom que você escuta a palavra. Não precisa ir no banheiro. Mulher precisa, porque quer dar uma retocada na maquiagem, né? Homem não precisa não, segura aí. Eu brinquei com ele. Sabe, irmãos, eu não falo de dízimo, atacando os irmãos. Nós ensinamos o dízimo. Esse irmão que estava reclamando não contribui com nada. Só quer reclamar, não quer fazer parte da solução. Eu falei, meu irmão, tirar o banheiro daqui e construir outro banheiro lá, custa. Custa ou não custa? Custa. Precisamos fazer parte da solução do problema. Diga amém, irmãos.
Precisamos ser felizes com a vida da igreja. Toda igreja tem problema. Inclusive o vosso pastor. Tem ou não tem? Ele não é anjo. Torce Flamengo? Sangue de Jesus tem poder. Eu não vou piorar o negócio, eu sou corintiano. Piorou. Tá vendo? Ninguém se safa nisso. Todos nós estamos enrolados. Pode ser que tem vilanovense aqui. Tem algum vilanovense? Tá vendo? Problema sério, precisamos orar pela igreja, irmãos. Mas você, vilanovense, se alegre. Não fique com inveja do Atlético, não fique secando, ele vai ficar. Diga amém. Todos nós temos um chamado de sermos alegres. Alegres. Alegre-te no chamamento de Deus para você. Mas é interessante que a palavra de Deus diz que quando o anjo fala, alegra-te, Maria. Alegra-te, porque você foi achada debaixo do favor de Deus, debaixo da graça de Deus. E o mais impressionante é que o anjo não tinha falado para ela ainda que ela seria mãe do Messias. Ela ouviu uma mensagem. Ela ouviu a mensagem do favor e da graça. E a palavra de Deus diz que quando ela ouviu a mensagem do anjo, ela se perturbou. E ela ficou pensando, que saudação é essa? Olha que coisa mais incoerente. Quando você lê a continuação do capítulo, Gabriel fala para ela, o Espírito Santo estará sobre você. A sombra do Altíssimo vai te envolver, Maria. E vai ser gerado em você o Messias, o Yeshua, o Salvador. Ele vai vir para salvar a humanidade. Ela só falou o seguinte, mas como que pode acontecer um negócio desse? Eu não tenho relacionamento com homem nenhum. Mas o que perturbou Maria mesmo foi a saudação. Foi a mensagem. Você foi colocado em um lugar para sustentar o Evangelho. Quando você pregar a mensagem para aqueles que estão vivendo debaixo da lei, eles vão se assustar. Eles vão ficar assim, mas como assim favorecido? Como assim? Eu preciso merecer, porque é isso que a lei faz. É isso que a lei produz nos homens. Condenação, culpa, merecimento. Mas eu profetizo que sobre nós há esse mesmo espírito de entender que nós somos favorecidos. Favorecido. Você faz parte de uma igreja favorecida e abençoada. Estão construindo um prédio? Isso é favor de Deus. Quem prosperou no meio da pandemia? Favor de Deus. Favor de Deus, não foi mérito seu. A riqueza e a prosperidade que vem nas suas mãos não tem nada a ver com as suas habilidades e suas conexões. Mas essa é uma parte da mensagem de Gabriel para Maria, favor. Mas o segundo ponto é aquilo que o pastor falou no início da pregação, no início do culto. Deus te chamou para gerar discípulos. Deus chamou Maria para gerar o Messias, aquele que seria o grão de trigo que iria cair na terra e iria morrer para que nós pudéssemos ser salvos. E esse mesmo Espírito agora está dentro de você. Nós somos chamados, assim como Maria, para gerar. É tempo de você gerar. É tempo de você ir para o seu quarto e falar, Senhor, eu preciso ganhar pelo menos uma vida ainda nesse ano. Esse é o chamado de todo cristão. Eu profetizo que através da sua vida, deixa eu te falar uma coisa, eu sou profeta. Recebe a palavra aí. A partir de hoje, Rubinho, a sua igreja vai explodir. Pastor, é porque o senhor veio aqui? Não, não é porque eu vim aqui não, mas é porque eu reconheço a unção que está sobre a minha vida. De crescimento, vocês vão crescer. Eu tive uma percepção no meu espírito, na hora do louvor, rapidamente, vai explodir essa igreja. Você não está entendendo, vai crescer muito. Mas em nome de Jesus, que você entenda por revelação, que o Espírito Santo está dentro de você. Ah, pastor, eu creio nisso. Eu creio que isso é uma verdade, é verdade, mas aplica ela. Convence a pessoa através da sua palavra. Libera a palavra de vida. Pastor, mas eu não tenho o poder de convencer. Não, mas o Espírito vai falar através de você. Basta muitas vezes você fazer um convite no WhatsApp, no seu Instagram. Sabe, lá na nossa igreja, eu tentei fazer uma estratégia, vou voltar a ter ela novamente. Você sabia que você tirar uma foto do culto da sua igreja e coloca lá, orvalho, igreja em células, pessoas podem ser alcançadas por causa de uma postagem. Ah, mas eu preciso pregar o Evangelho. Não limite o poder do Espírito. Não limite. Muitas pessoas estão indo para a nossa igreja hoje porque eles ficam apaixonados pela foto do culto. Nossa, que culto bonito. Nosso culto é mais escuro que aqui, né, Rubinho? Eu acho, o prédio é bem mais escuro, né? É totalmente preto meu prédio. E quando nós começamos a pintar, tem um sorvete. Lá em São Luís fala sorvetinho, porque o pessoal gosta de tomar sorvete lá. E estava na reforma, nós não colocamos a placa naquele momento. E a proprietária falou o seguinte, o que vocês estão construindo aí? Eu falei, igreja.
Igreja Preto? Eu falei, é. Eu achei que ia ser um presídio. Presídio? Aí o irmão estava lá fora, uma senhora passou e falou o seguinte: mas por que vocês pintou a igreja de preto? Não, porque o pastor gosta. Seu pastor bate bem da cabeça? É isso que eu escuto no interior. Fui comprar uma ferramenta no supermercado ao lado, passou uma senhora com o seu filho e falou o seguinte: parecendo uma discoteca isso aí. Mas é verdade, até parece. Eu estava falando para os irmãos, quando você entra no seu carro, se você tem um ar-condicionado no seu carro, se o ar-condicionado não presta, você vai passar muita raiva com ele, sim ou não? Sim ou não? Muito mais quando chove. Não tem como abrir o vidro. Nesse momento, você vai importar com a cor do seu carro? Oh, esse ar-condicionado, mas meu carro é preto? Deve ser por causa disso. Não, você não importa com isso. Eu falei para eles, é só um marketing. Mas quando as pessoas entram para o prédio da igreja, a unção está lá. Está me ouvindo? Não limite o poder do Espírito. Pode ser uma foto no culto, pode ser uma foto no louvor, mas cabe a você entender que o Espírito Santo quer usar você para ganhar pessoas lá fora. Diga amém, irmãos. A presença do Espírito Santo muda a realidade de todo mundo. Sabe, teve um irmão que compartilhou falando uma característica minha. Não, esse é o pastor do fogo. Amém, glória a Deus por isso. Posso até ser. Amo ser cheio do Espírito Santo. Não tenho problema de orar em língua, ser cheio do Espírito. Não tenho problema. Eu tenho um título, tenho uma posição, mas se for preciso cair no chão junto com os irmãos, a gente cai junto também. A vida cristã é baseada nessa vida do Espírito. E quando você é cheio do Espírito, entenda algo, você vai ser alguém feliz, constante, permanente e vai ter um alvo para se cumprir nessa terra. Eu decidi com minha esposa, em muitos momentos, eu não sei se você já pegou Covid ou passou por essa situação de perder alguém muito ruim, muito triste. Eu, minha esposa e minha filha, nós pegamos. Eu fui para o quarto, eu falei, Deus, nesse momento tão difícil, e agora? Mas foi nesse momento mais sombrio da minha vida que eu fui mais cheio do Espírito Santo. Foi lá no quarto que eu tive maiores experiências com Deus, porque muitas vezes nós limitamos, não, eu podia tanto estar em um lugar. Pode ser que você esteja no seu quarto, pode ser que você esteja no seu trabalho. Entenda algo, você só precisa definir morrer para as suas vontades. Quando você morre para a sua vontade, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Você crê mesmo que existem pessoas hoje que precisam de você? Precisa de uma palavra sua, liberada do seu coração? Posso ouvir um amém? Eu profetizo que sobre essa igreja, uma semente está no seu coração e crianças naturais, espirituais, serão geradas através de você. Multidões virão atrás de você. Entenda algo, o mar só se abriu para Moisés porque tinha um povo atrás dele. Não foi por causa da excelência, da sabedoria de Moisés. Não, Deus tinha um compromisso com a igreja. Deus vai abrir um mar na sua vida em coisas improváveis, porque existem pessoas vindo atrás de você, respaldando você. Eu sempre falo para os irmãos, muitas vezes você fica vacilando na sua fé, é porque você não tem o tijolo debaixo da construção. O que é o tijolo debaixo da construção? É importante você ter um líder na sua vida, sim ou não? Sim. Esse líder suporta o peso. Por isso que você precisa honrar os líderes. Porque muitas vezes que acontece, muitas pressões que vêm até você, bem pequena ainda, passa sobre eles. O mundo espiritual não brinca com essas coisas, está me ouvindo? Existe uma hierarquia espiritual, existe uma unção também que vem sobre ele. Se o seu pastor é abençoado, você também vai ser muito abençoado. Mas entenda algo, ele vai passar pressão, você também vai passar. Sustenta isso, se mantenha, seja cheio do Espírito Santo. Tenha o coração para evangelizar também, porque eu tenho certeza que o coração dele é ganhar pessoas para Jesus. Essa semana, ou semana passada, nós batizamos pessoas. Aqui também batizou? Não sei quantos irmãos, não importa a quantidade. Nós batizamos lá 6 irmãos, eu não sei aqui. Mas sabe, eu me alegro com cada vida. É importante você se alegrar com cada pessoa. Mas eu queria batizar 50. Sabe, irmãos, um dia eu batizei 50 pessoas aqui em Goiânia. Minha coluna doeu. Percebi que eu estava ficando velho. Mas eu me alegro o dia que eu fiz um batismo com uma pessoa lá em São Luís. Uma pessoa. Muitas pessoas falam, não, mas vamos juntar mais gente. Não tem que juntar mais gente. Só tem que ir pregar o evangelho, batizar a pessoa, ela nascer de novo e ser transformada. Deus nos chamou para isso. A minha alegria está nisso. O pastor Rubinho sabe disso. Abro mão de muitas coisas para que o evangelho seja pregado. Abro mesmo. Não me gabo de ser melhor do que ninguém. Deus chamou para isso também. Minha pergunta para você:
Se Deus te chamasse lá para a cidade de Matrinchã, sangue de Jesus tem poder, abrir uma igreja Orvalho lá, Robin. Pastor, eu fui chamado para a capital. Qual capital? Você não é daqui. A sua capital é o céu. Você pertence ao reino do céu. E se Deus te comissionar para algo sobrenatural que você nunca imaginou? Você sabia que o primeiro chamado, o primeiro desafio que me fizeram foi para a cidade de Matrinchã? Matrinchã tem 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Falei, pastor Naor, eis-me aqui, pode me enviar. Me falaram, mas você ficou doido? Você tem uma rede grande? Você poderia fazer isso, aquilo? Não importa, se o Espírito falou, eu vou. Eu vou. Falei, pastor, pode me usar. Não foi a época de ir, mas sabe de algo? Deus checa o seu coração. Muitas vezes nós falamos, Senhor, me usa. Eu quero ser um canal nessa geração. E o Espírito Santo fala, prega. Está disposto a investir dinheiro, família, tempo, os filhos, trabalho? Está disposto a abrir mão de muitas coisas para que pessoas nasçam de novo? Mas a primeira coisa que você precisa entender, não tenha medo. Maria ficou com medo da saudação. Mas um anjo falou para ela o quê? Maria, não fique com medo. Não fique com medo porque Deus vai te respaldar. Deus vai te sustentar. Tem empresário aqui no nosso meio? Deus vai sustentar você. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está te dando dinheiro para abençoar a obra de Deus. Abençoar a obra. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai avançar e crescer na generosidade. E isso tudo vai ter resultado lá no céu. O nosso coração é glorificar o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Maria não conhecia a graça. Pode ser que muitos irmãos aqui estão conhecendo a graça agora, porque a graça é um conhecimento contínuo. Quando você acha que conheceu, Deus vem e escancara mais a graça. Quando você acha que não merecia, Deus fala, agora eu vou te abençoar, porque você não merece mesmo. Você achou que conhecia Jesus, o Senhor se revela mais para você, porque esse é o coração do Senhor, se revelar todo dia para nós. Todo dia o Senhor quer nos surpreender. A nossa parte é não somente ficar com medo, não fique com medo. Não fique com medo de responder o chamado. Não fique com medo de Deus te levar a liderar, aqui chama célula também? Ou é grupo? É célula, né? Não tenha medo se Deus te chamar para liderar uma célula. Eu lembro, converti em 2010. Em 2011 eu fui desafiado a liderar uma célula. Eu não queria. Eu estou sentindo a unção de Deus agora. É o meu tempo. Deus me chamou. Você é um grande pastor. Pelo contrário, eu tinha aversão do tal do microfone. Eu tinha aversão de liderar. Irmãos, falar em público no grupo de 4 irmãos na célula, lá no Sudoeste, era um desafio enorme. Eu era líder de treinamento. Não sabia quase nada de Bíblia, mas o Senhor me chamou. Deus chamou muitas pessoas, mas muitas pessoas ficam assim, não estou preparado, não é minha hora ainda. Não é questão de hora, é questão de chamado. Está me ouvindo? Não é questão do tempo que você imaginou na sua mente. Não, é o tempo que o anjo Gabriel definiu. Eu vou chegar na Maria, é nesse tempo, é nessa hora. Maria não falou, espera um pouquinho, Gabriel. Espera um pouquinho que eu vou pensar no seu caso. Vou conversar com o José, porque essa situação toda de engravidar sem ter relação sexual, não dá. Eu preciso conversar com meu marido, ou meu futuro marido. Não, ela somente se prontificou. Em muitos momentos da sua vida, você só precisa falar, Senhor, eis-me aqui. E quando você fala isso, entenda algo, Deus vai abrir uma porta para você entrar. Diga amém. Nesse momento, entra pela porta. Eu lembro que eu fui pregar, primeiro encontro. Irmãos, alguém aqui tem aversão de microfone também? Eu já teve? Eu sei que tem mais gente que tem. Eu sei que você não levanta a mão, que você é igual, igreja é igualzinho. Aqui, lá e até em Jerusalém, tudo do mesmo jeito. Eu tinha aversão, eu preferia tirar 0 na escola. Eu era realmente o improvável. Quando eu fui para o meu encontro, minha esposa foi cheia do Espírito Santo, no amor de Deus, no sábado. Posso falar aqui? Está gravando, Rubim? Que ela não esteja vendo agora, em nome de Jesus. E o cabelo dela virou um arapuca, irmãos. Porque ela começou a dançar reggae, orando em línguas. Eu ficava lá no fundo, assim, falei, o que está acontecendo com ela? Estragaram minha mulher, eu quero de volta. Mas dentro de mim falava assim, eu quero esse negócio também, mas do meu jeito. Não quero pular igual ela. Não porque eu não tenho cabelo, né? Então, tem muita diferença pular. Mas eu queria do meu jeito, porque o homem é muito racional, o homem fica medindo as coisas. Mulher não. A minha esposa, quando ela foi batizada pelo Espírito Santo no amor de Deus, não podia ter um louvor.
E o amor está passando vergonha em mim, para com isso. Era. Menos, baixa aí. Passando vergonha, falava. Eu oprimia ela, o diabo não precisava só era eu. Eu falei, amor, você está muito sim, eufórica. Mas eu falei, eu quero esse negócio para mim, mas do meu jeito. Eu lembro que eu fechei o olho assim, sabe quando você fecha o olho e abre o outro? Que os meninos na escola, fecha o olho. E veio uns 5 irmãos orar comigo. Eu falei, agora eu caio mesmo. Querendo ou não querendo, esses irmãos vão me derrubar. Sabe, foi uma experiência poderosa. Minha esposa foi cheia do Espírito Santo. Eu fiquei só observando. Cada um tem uma experiência, um nível que Deus marca. Mas comigo não foi assim. Comigo foi um processo. Mas sabe o que me marcou no encontro? Foi quando eu recebi a carta. Um rapaz trabalhava comigo, escreveu para mim: você era o último da minha lista. Eu não era a florzinha de Jesus. Eu era terrível de custoso. Não me glorifico com essas coisas. Glorifico porque Ele transformou minha vida. Eu era o último da lista dele. Mas sabe de algo? 10 anos, fala assim, 10 anos. Não, fala mais forte, 10 anos. Esse rapaz trabalhou comigo, ele nunca falou de Jesus para mim. Nunca. Um tempo atrás, quando eu estava indo embora, eu preguei para 1.500 pessoas aqui. Poderia ter sido ele, alguém que tinha liberado a palavra. O Espírito Santo estava dentro dele. Pode ser que ele falou o seguinte: para ele não dá, é impossível. Perdido demais. Mas é através desses perdidos que Deus quer glorificar o nome dele. É quando alguém fala assim: é o Murilo? Né, Jean? É o Murilo? Está pregando? Lá em São Luís as pessoas me conhecem. Ele é o pastor, filho da Eunice do Ananias. Como que ele prega? Rapaz, ele prega tão bem, hein? Pois é, porque tudo é glória dele. Deus vai te chamar para fazer algo que você não consegue fazer. Porque se você consegue fazer, não é obra do Espírito, meu irmão. Eu lembro quando eu fui pregar no encontro, tremi, fiquei nervoso. Falei, amor, se possível, passa de mim, se cale-se, por favor. Eu preferia morrer, eu estou falando isso na presença do Espírito. Mas eu falei, homem de Deus é valente. Vai tremendo, vai chorando, mas vai e prega o Evangelho. Está me ouvindo? Muitas vezes você não vai querer falar na sua família, no aniversário do seu sobrinho. Mas Deus vai te levantar para falar. Vou te falar um erro meu aqui, um pecado, tá? Eu não gosto de fazer oração em aniversário de ninguém. Eu prefiro pregar. Aquele que não gostava de falar em público, agora eu amo falar no microfone. Tenho prazer nisso, porque tudo foi um processo de responder, de crer que Deus colocou uma semente no meu coração, que vai ser através do improvável, que sou eu e sou você, que é você, que pessoas serão convertidas a Cristo. Está me ouvindo? A coisa mais preciosa na vida, meu irmão, é você ver pessoas atrás falar assim: você marcou minha vida. Mas não foi com dinheiro, foi com o Evangelho. Muitos discípulos. Eu deixei muitos discípulos. Isso é a coisa mais prazerosa na minha vida. Eu falo isso na presença do Espírito Santo. Comer é bom sim ou não, irmãos? Demais. Mas é tão precioso quando alguém olha nos seus olhos e fala assim: foi através de você que eu fui salvo e fui alcançado. Ah, isso tem um peso diferente. Isso tem uma glória diferente. Quem concorda comigo, diga amém. Essa é a primeira Maria, a mãe de Jesus. Tem uma semente no seu coração, prega o Evangelho. A segunda Maria é a irmã de Marta e a irmã também de Lázaro. Essas 3 personagens bíblicas, eles são importantes como um exemplo no nosso dia a dia. Lázaro aponta para as circunstâncias adversas. É aquilo que morreu. É aquilo que não tem mais solução aos seus próprios olhos. Marta é aquele crente, aquele cristão que ele até crê fazer as coisas, ele até crê que Jesus pode operar um milagre, mas ele faz tudo baseado na mão, na força, na sua obediência, no seu pensamento, na sua sabedoria. Maria é aquela mulher, aquele homem de Deus, que ele faz tudo baseado na palavra e no descanso. Quando você lê a história, para mim é um dos capítulos mais preciosos da Bíblia, é João 11. A Bíblia diz que em João 11, Maria e Marta tinham um irmão. Elas estavam vivendo o mesmo contexto. E aqui apresenta 2 tipos de cristãos no meio da adversidade, no meio das circunstâncias adversas. O que você vai fazer? Qual que vai ser a sua atitude? Os irmãos sabem a história. A Bíblia diz que Lázaro estava doente, ele não estava morto ainda. Mandaram avisar Jesus. Jesus ouviu a mensagem de Maria e de Marta. Mas o que Jesus falou?
Vamos ler a palavra de Deus? Lá no versículo 4 de João 11. João 11, versículo 4. Quem achou, diga amém. Aleluia. Ao receber a notícia, qual notícia? Lázaro está enfermo. A situação da minha vida financeira está enferma. Eu recebi um diagnóstico de enfermidade. E muitas vezes você vai até Jesus, e isso é importante. Quem crê que é importante fazer a oração? Apresentar diante do Senhor. Eu aprendi esses dias, no tempo de jejum, que toda vez que eu estou com ansiedade, eu falo, Senhor, eu lanço no Senhor toda a minha ansiedade. Porque é Bíblia. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Precisamos crer na palavra de Deus. Porque quando você crê na palavra que sai da boca do Senhor, há descanso, há paz. Diga amém. Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte. Por quê? Porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. Quem define a última palavra na sua vida é o Senhor. Pastor, mas a minha vida financeira está caindo. Não fica com o diagnóstico da sua conta bancária. Fica com a palavra de Deus, diga amém, meu irmão. E sim, para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus, no caso, Ele mesmo, Jesus, seja por ela glorificado. Quando nós vemos aquele cenário, quando Jesus atravessa com os discípulos para o outro lado do mar, Jesus disse uma palavra antes de entrar no barco: nós iremos passar para o outro lado da margem, sim ou não? Sim, mas no meio do caminho aconteceu um problema. Teve o que, irmãos? Tempestade. Tempestade. Muitas vezes na sua vida você vai ter tempestades, faz parte do processo. Nós não gostamos, mas é importante você passar pelos desertos, pelas provações, pelos testes. Deus te testa, sabia disso? Testa, se você vai realmente permanecer crente ou não. Precisamos permanecer na posição. É interessante, meu irmão, imagine, Jesus está dormindo no barco. Ele disse antes que eles iriam atravessar. Os discípulos ouviram essa palavra, mas no meio das adversidades, eles acordaram Jesus. Sabe de algo? Não era qualquer vento, não era qualquer chuva, não era qualquer ventania, ao ponto deles acharem que ia morrer. Era muito vento, e Jesus ainda assim continuou dormindo. Era água no rosto, está me ouvindo? Não era o Titanic que eles tinham, era um barco precário, pequeno, que comportava ali no máximo uns 13. Mas ele estava dormindo e descansando. A Bíblia diz que ele levanta, faz cessar o mar e o vento, as coisas param, e eles continuam a mesma caminhada. Deixa eu te falar uma coisinha, amor. Se ele falou algo a seu respeito, continue crendo até o fim. Pode ser que no meio do caminho, pessoas vão te criticar, abandonar, te caluniar, vão te rejeitar. Pode ser que venha uma tempestade contra você, mas se ele falou, ele é fiel com a palavra dele. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua obediência. Eu louvo a Deus, eu te falo uma coisinha, amor. Eu louvo a Deus pelas pressões. Muitos irmãos não gostam, mas as pressões são necessárias para forjar em você um homem e uma mulher cheio do Espírito, permanente, sabe, que está alicerçado no Senhor. Eu lembro que eu trabalhei 10 anos nessa empresa, 10 anos. Eu era alguém normal, tinha uma vida normal. Quando eu pedi conta do trabalho, eu saí com a mão na frente e uma atrás, não tinha direito. A FGTS ficou retido, tudo parado, e mais, eu não tinha poupança. Não, o senhor saiu porque o senhor tinha lá 30, 50 mil na conta. Não tinha nada, nada, literalmente nada. Eu vivi 10 meses desempregado, 10 meses, e sabe, 10 meses, sem reclamar de nada. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, não reclamou de nada. Mulher sábia não murmura, glorifica. Mulher sábia e homem sábio glorifica o Senhor no meio da crise. Se Ele falou para mim sair, é porque Ele tem algo maior e melhor para mim lá na frente. Eu não estou vendo, na verdade eu estou vendo só vento, só tempestade, só água no rosto. Mas se o Senhor falou, Ele é fiel. Eu lembro, morava no sudoeste, eu pagava aluguel. Meu aluguel era um valor não tão caro, nem tão barato, e era fixado de pagar o aluguel todo dia 5. Que dia, irmãos? 5. No dia 3, o proprietário da casa se embriagou, ficou bêbado, ao ponto de ir lá na minha casa
Mas sabe quando foi esse dia? No mês que eu pedi conta. Não foi outro mês. Nunca, morava lá 3 anos. 3 anos, nunca ficou faltando um mês de aluguel. Nunca. Mas no mês que eu pedi a conta, Deus veio me checar. Ele chegou lá, me xingou de tudo que você imaginar. Que nem compensa falar a palavra aqui. Não é lugar de falar isso. Eu lembro que minha esposa estava na casa. Eu entrei querendo chorar, porque pressão. Uma coisa que eu aprendi com homens de Deus é que o homem não chora na presença da mulher. Só chora se for cheio do Espírito Santo, tá me ouvindo? Ah, vai cortar energia. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Homem não faz isso. Eu fui para o banheiro e fui chorar na presença do meu Deus. Mas sabe, todo homem tem o síndrome de Adão. Todo homem na carne. Sabe no banheiro quando se coloca a toalha, aquele lugar assim de colocar a toalha assim? Eu segurei aquele negócio, fui disfarçar que fui tomar banho, não fui tomar banho nada, só fui orar e chorar. Falei, Deus, por que o Senhor está deixando essas coisas acontecer comigo? O Senhor falou para mim sair do serviço. Estou passando vergonha. Minha esposa. E foi nessa hora que Adão se expôs. Eu falei, Deus, se fosse só eu, mas tem minha mulher também. Porque muitas vezes você acha que Deus vai ter dó de você. Pela sua vozinha mansa, pela sua carinha humilde. Tadinho do meu filho. Não. Se Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai permitir você passar por circunstâncias momentâneas, que você não vai entender, mas Ele vai te sustentar. Lembro naquela tarde, o Espírito falou no meu coração, seja homem, não seja como Adão, não coloque a culpa na mulher, levanta a cabeça, saia do banheiro, viva a sua vida. Foi muito forte. E um dia minha esposa falou assim, amor, vamos orar para a gente morar de graça? Tem mulher que eu vou te falar a verdade para você, viu? Por isso que eu estou falando de Maria, mulher tem uma fé, da mesma maneira que ela, cheia do Espírito Santo rápido, mas ela crê em coisas que o homem não acredita. É ou não é, irmãs? É. Muitos momentos você fala para o seu esposo, vai dar certo, amor. Ele, será, meu bem? Pode colocar a mão, vai dar certo. Eu lembro que aquele dia ela falou assim, amor, vamos orar para nós morarmos de graça? Eu falei, amor, de onde você tirou isso? Eu sinto no meu espírito de nós orarmos para morar de graça. Eu falei assim, vou na sua onda, vamos orar. E começamos a orar. E aquele homem que não recebia uma manicure, um pedicure, duro, orgulhoso, agora tinha que se dobrar de irmãos e falar o seguinte, pastor, na época eu era discipulador, se eu quero ir na churrascaria, eu falei, não tenho dinheiro. Ele, eu pago para você. Não, se você paga, eu vou comer. Fui quebrantado rapidinho. Nunca tinha ido na Gramado. Nesse dia eu fui, porque ele foi me abençoar. Mas era um sábado, domingo, o aluguel vencia de novo. E sabe aquela situação? Você comia aquela carne, aquela picanha e ficava assim, irmãos, eu vou te contar algo, pessoal, às vezes acontece com você. Eu ficava assim, vai vir um garçom me dar um dinheiro para mim. Não, alguém vai aparecer aqui do nada e vai me dar um dinheiro, certeza. Porque se Deus falou, Deus não vai me deixar passar vergonha de novo, não. Oh, Deus, me ajuda. Sabe, irmãos, tudo isso eu falando para você permanecer na posição no meio da tribulação. 1h16 da manhã, andando com esse discípulo, minha esposa e a esposa dele. O telefone me toca, eu atendo o telefone. Uma irmã da igreja que eu nem tinha muita afinidade, não conhecia. Ela comprou uma casa no condomínio fechado em Goiânia, para investimento. Foi no sábado orar lá à tarde, começou a orar, o Espírito falou com ela, ligue para ele, porque está pedindo para mim para orar de graça aqui. E ela me ligou e falou assim, o Espírito falou comigo, que você está orando para morar de graça em um lugar. Eu comprei uma casa, eu moro com minha mãe, você quer morar lá? Eu falei para ela o seguinte, nem se não fosse o Espírito, eu ia mesmo. Isso era um sábado à noite, eu falei, mas como? Ela falou assim, pode mudar amanhã. Liguei para esse meu discípulo, falei, irmão, deixa o seguinte, tem como você pagar para mim? Lembra da manicure, do pedicure? Tem como você pagar para mim a minha mudança? Era R$100, eu acho, na época. Ele, claro. Esse irmão hoje é pastor lá em Pires do Rio. Aprendeu a semear também na vida do pastor dele, do líder dele. É importante você aprender a abençoar a sua liderança. E ele prontamente se dispôs. No domingo eu estava lá na casa, branquinha, arrumadinha. Arrumadinha de Goiânia, né? Tudo novo. Eu falei, mas como que aconteceu isso? Eu falei, irmã, deixa eu te falar uma coisa, o que eu vou pagar aqui? E ela falou o seguinte, você vai pagar só a energia. A água está inclusa no condomínio, eu pago o condomínio. E o dia que você arrumar um trabalho, a gente negocia algum valor para você pagar aqui. Eu, ok.
Fiquei lá 4 meses ainda desempregado. Deixa eu te falar uma coisa, eu tinha muitas conexões. Eu conhecia muitas pessoas. Eu entreguei muitos currículos, mas a porta não abria, porque Deus não queria abrir. Muitas vezes você tenta abrir a porta, mas Deus não quer que você abra. Permaneça crendo. Permaneça crendo que Ele é bom. Se Ele prometeu, Ele é fiel. Sabe quanto que vinha minha energia, né, naquela época? 7,50, 7,80. Eu falei para minha esposa, esse negócio está errado, Rubinho. Aí sabe quando você quer burlar sua mente? Eu falei, não, deve ser porque a região aqui deve cobrar mais barato. Não era nada. No mês que eu arrumei o trabalho, no mês, minha conta veio R$120 de energia. O que aconteceu comigo? Liguei, na época, se eu não me engano, na Celg. Indignado. Mas como assim? Estou aqui alguns meses pagando tanto e não sei o quê, bravo com a mulher. A intendente com toda a educação falou o seguinte: meu senhor, eu não sei o que estava acontecendo, mas o seu padrão não estava contando. Na hora, minha ficha caiu, aquela vergonha, desliguei o telefone, eu falei, Deus cuida nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Hoje eu moro numa casa muito boa. Muito boa. O Senhor tem me suprido em muitas coisas, mas tudo tem um início de Lázaro morrer na sua vida. Em muitos momentos as coisas eu vou falar assim, não está acontecendo. Cadê? Eu lembro, Rubinho, que eu fui no churrasco de um batismo. Deixa eu ver o horário aqui, eu não posso passar muito para os irmãos. Fui no batismo, acabou o batismo, eu fui para o churrasco com o meu pastor. E tinha um irmão, ele era ortodontista lá de Formosa. Não conhecia ele. Não conhecia mesmo. E as minhas pressões, normalmente, eu levava somente para o Senhor e minha esposa. Somente eu e ela sabíamos. Algumas coisas eu passava para o meu pastor, outras não. Mas nessa noite, sabe quando alguém olha para você e olha lá na sua alma? Ele olha e fala assim, ele sabe da minha vida. Eu não falei nada para ele. Conversamos sobre Flamengo, que tristeza. Falamos sobre moto, falamos sobre futebol, falamos sobre tantas coisas, sobre tipo de carne boa, de assar, churrasco, etc. Mas ele chegou em mim e falou o seguinte, meu irmão, vai dar certo. Eu estava passando um dos momentos de maior tensão na minha vida. Vontade de desistir de tudo, porque tinha passado-se 3 meses. No primeiro momento é fácil. No segundo você fala, mas agora vai mudar. No terceiro, no quarto mês você fala, mas cadê Deus? Tem que ser rápido, Deus. Eu até creio aqui no momento, mas está demorando demais a promessa se cumprir. Cadê a porta que o Senhor falou que ia abrir para mim? E esse homem virou para mim e falou assim, vai dar tudo certo. Quando eu virei para ir embora, ele bateu no meu ombro mais uma vez e falou assim, vai dar tudo certo. Ele é fiel com a palavra dele. Fui embora para minha casa. Mais um mês se passou. Pressão, desemprego, conta para pagar. Pressão atrás de pressão. Mas eu decidi permanecer liderando a célula, discipulando os irmãos, abençoando a obra de Deus. Decidi permanecer no Senhor. Não murmurei. Não me enchi de justiça própria. Ah, Deus, mas por que o Senhor me deixou aqui? Eu sabia lá no fundo que Deus tinha um propósito. Muitas vezes você não entende com a sua mente. Lá no seu coração você fala, está no caminho certo. Permanece. Não seja levado pelas emoções, meu irmão. Não seja levado pelos ventos lá fora. Seja levado pela palavra que Ele falou no seu coração. Ei Maria, ei Marta, ei, essa enfermidade, essa escassez, essa situação não é para morte. Não é para o seu desespero. Eu vou glorificar o meu nome na sua vida, está me ouvindo? Porque tudo isso é para glorificar o nome de Jesus. Eu lembro, eu tinha uma bis prateada, nunca esqueço dela. Bis prateada, Jesus amado. Ela estava fumando na época. E a gente estava andando. É bom prosperar de glória em glória, quem concorda comigo? É bom você ver quem que você era lá atrás e o que Deus tem transformado na sua vida. Isso é muito precioso. Mas nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Estava passando em frente ao cais do Jardim América, meu telefone toca. E aquele irmão, que tinha 1 mês e meio que eu não via ele, nem conversava com ele, não tinha nenhum conhecimento com ele, ele me liga. Ele falou, Murilo, é o seguinte, preciso falar com você. Parei a moto, minha esposa atrás, tirei o capacete, pode falar. Aqui é o fulano, que estava lá na comunhão aquele dia, depois do batismo. Sim. Desde que eu saí de Goiânia, o Senhor falou para me orar por você. Aí você começa a ouvir mais. Ele disse o seguinte, Deus me mostrou. Irmãos, quando ele falou isso, meu coração quebrou, eu não aguentei, comecei a chorar.
Deus me mostrou o dia que o cara foi lá na sua casa, embriagado, cobrar de você. Ninguém sabia disso. E ele falou para mim que você está perguntando cadê a porta que não está abrindo na sua vida. Você questiona. Irmãos, aquele irmão mudou a voz dele. Sabe quando a voz dá uma encorpada? Ele falou, eu sou o Senhor da sua vida. Você faz parte do meu exército. E ele começou a orar em línguas. Eu comecei a ser cheio do Espírito Santo aqui. Porque quando Deus quer te achar, Ele sabe onde você mora. Você não precisa correr atrás de profeta. O profeta vai até você e libera uma palavra. Está me ouvindo? E aquele homem começou a falar coisas assim, tremendas na minha vida. Eu falei, Deus, eu preciso permanecer. Eu preciso crer na palavra. É interessante que Marta, ela aponta para aqueles homens e aquelas mulheres que eles querem convencer a Deus fazendo o tempo dele, não de Deus. Ele tenta persuadir Deus no seu comportamento. A Bíblia diz que quando Jesus vai entrando no meio da aldeia, Marta saiu correndo para tentar persuadir Jesus. E ela falou, Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui mais cedo, o meu irmão não teria morrido. Marta acreditava que Jesus tinha o poder de ressuscitar Lázaro. Mas entenda algo, Jesus vira para ela e fala, Marta, em outras palavras, eu só vou repetir o que eu falei lá atrás. Você não crê na minha palavra, não? O seu irmão vai reviver. Mas vem cá, cadê Maria? A Bíblia diz que Maria estava onde, irmãos? Sentada. Vamos ler a Bíblia? Abra a sua Bíblia. No livro de João, capítulo 11, versículo 23. Maria estava sentada no lugar. A Bíblia diz que Jesus manda chamar Maria. Disse, pois, Marta a Jesus, versículo 21, perdão. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ela acreditava em Jesus. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir, Marta. Eu sei, replicou Marta. E ela fala do último dia, da ressurreição. No versículo 26, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria. Olha para cá. Marta saiu correndo para convencer a Jesus. Mas entenda algo, a boa ovelha espera o Senhor falar com ela. No momento da crise, da adversidade, fica sentado. Ele não esqueceu de você. Ele sabe da sua dor, das suas crises, das suas adversidades, de muitos conflitos que estão na sua mente, mas o Senhor vai chamar Maria agora. Tendo dito isto, no versículo 28, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a, levantaram-se depressa e saíram. E seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, olha só, a primeira coisa que Maria fez foi o que, irmãos? Ela se lançou aos pés do Senhor. E sabe o que Maria fez? Ela falou a mesma coisa que Marta falou. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Deixa eu te falar uma coisa, no meio da crise, Maria, ou Marta, não é o que você fala que vai mover Deus, é na posição. Primeiro momento, descansa. Está chorando? Maria está chorando? Marta também está chorando. Permaneça na posição, crendo que Ele falou lá no início, que essa enfermidade não é para a morte. Pode chorar. No meio da crise, não tem problema nenhum chorar, mas permanece crendo na palavra dEle. E Ele vai falar com você. É interessante que Jesus se comoveu, foi com Maria, não foi com Marta. A Bíblia diz que quando Jesus olha para Maria, ele começa a chorar. E agora ele faz o milagre, porque tudo isso é baseado na posição. Qual posição você está hoje? Qual posição você vai estar amanhã no tempo da adversidade, meu irmão? No lugar do descanso. De você crer que Ele vai te suprir em tudo.
Tudo que você precisar, Ele vai até você. Ah, pastor, eu creio em Jesus, mas assim, eu tenho que colocar minha mão. Você não tem que colocar nada. Você não tem que convencer a Ele a fazer nada. Ele já definiu o que vai fazer na sua vida. Está me ouvindo? Ele já definiu. Somente creia, toma posse e descansa. Descansa na posição. Pode chorar? Pode chorar. Vai doer? Vai doer. Não tem problema nisso. Deus se comove. Deus chora com você também. Tem dias que é dia de chorar, tem dias que é dia de fazer festa. Mas entenda algo, no dia do choro, Ele está lá para te sustentar. Te sustentar. E para encerrar, eu queria falar de Maria Madalena. Os irmãos do louvor, pode subir aqui? Eu queria falar de Maria Madalena. E falar de Maria Madalena é falar da minha vida e da sua vida, meu irmão. Como eu falei para os irmãos, eu era o último da minha lista. Pode ser que você também era o último da lista. Pode ser que alguns aqui acham que não eram, mas eram. Porque Deus chama aquele que não é nada. Nada. Todos nós éramos como Maria Madalena. Merecíamos apedrejamento. Todos nós merecíamos sim ser condenados, lançados no inferno. Mas Maria Madalena aponta para a graça, na sua plenitude. Quando eu vejo a história dessa mulher, fala muito comigo, porque fala da nossa vida. Essa mulher, os irmãos sabem, ela foi pega em adultério. Maria Madalena era uma adúltera. Ela tinha sim, baseado na lei de Moisés, ser apedrejada. Nós também, segundo a lei de Moisés, nós tínhamos que morrer. Mas o Filho de Deus veio, morreu a nossa morte e tirou toda a condenação de nós. E agora você é livre para adorar ao Senhor. No início, Maria, mãe de Jesus, é a semente, é a graça. Quando você tem revelação, você quer pregar o Evangelho. E quando você prega o Evangelho, mais pessoas serão acrescentadas na vida da igreja. A segunda Maria é o descanso, é a posição no meio da dor, da adversidade, do luto. Não tem problema chorar, mas Ele não vai deixar você desamparado. Maria Madalena aponta para a paixão. Eu queria inverter para você. Foi de propósito, para que você alcance pessoas lá na frente, através da graça. Lá no início, precisa haver em mim e você um coração apaixonado. Porque sem paixão, não move. Mas só há paixão quando você reconhece quem que você era. Quem que nós éramos? Todos nós aqui, todos nós. Eu não aponto o dedo para ninguém, porque eu e você estávamos no mesmo pacote. Nós éramos essa Maria Madalena, possuída por demônios, oprimidos. Mas Jesus veio, tirou a sua condenação, te limpou, te purificou, te deu um novo nome, uma nova esperança. E agora, essa mulher que tinha o dom maligno de atrair homens para sua cama, agora ela, por causa da paixão por Jesus, conseguiu parar Jesus na terra por um momento, por causa da fome por Ele. Só haverá avivamento nessa igreja, na minha igreja e nas igrejas, quando a igreja entender que todos nós merecíamos o inferno, mas a graça nos conduziu à paixão. A paixão, eu profetizo sobre nós, em nome de Jesus, uma igreja apaixonada por Jesus. Que os seus olhos se abram para entender quem que você era e onde Ele te colocou, o privilégio de fazer parte da obra, de atrair o coração do Senhor, de falar: Senhor, eu estou aqui porque eu amo a Tua presença. Eu não estou aqui no culto porque o pastor pediu, porque é um culto dominical. Não, porque eu amo a presença do Senhor. Eu quero a glória de Deus. Eu quero me envolver com o Senhor. Eu quero atrair a sua atenção. Eu quero que Jesus fale para mim: Maria, espera, eu preciso subir. Mas que haja em você essa fome, falar assim: Senhor, fica mais um pouquinho aqui. Ah, mas eu preciso salvar alguém ali. Mas eu quero mais o Senhor. Eu preciso fazer tantas coisas, mas eu quero a presença de Deus. Para encerrar, uma das características que esses irmãos colocaram na minha vida é que eu amo a presença. Eu vou te falar uma coisa, em amor, troco tudo pela presença. A igreja sem presença não é nada. Uma mensagem sem a presença não é nada. Pode ser que você tenha errado, mas entenda algo: a graça te sustenta.
Quando você libera a palavra, existe poder, unção, porque você é apaixonado por Ele. Apaixonado por Ele. Que Deus levante uma igreja que seja apaixonado por Ele, por Jesus.